Bom, agora vamos falar a respeito de duas coisas. Primeiro, a respeito de classes. O número de elementos de uma amostra, de modo geral, quando ele é grande, para condensar os valores obtidos, eles devem ser distribuídos em classes. A distribuição de frequência dos dados de uma amostra distribuído em classes é idêntica à que é feita com o valor da variável, adotando a seguinte norma. O número de classes NC é a raiz quadrada do total de elementos envolvidos. Por exemplo, se você tiver 36 elementos da sua amostra, você pode dividir isso em 6 classes. Raiz quadrada de 36, que é 6. No caso dos exemplos lá dos alunos, por exemplo, cada classe poderia representar um intervalo de 5 centímetros de altura. Você dividiria numa classe de 160 a 165 centímetros, depois de 165 a 170 e assim por diante. Outra coisa importante para falar é que essa amplitude das classes aí, ela pode ser calculada com uma quociente. O quociente entre a amplitude total e o número de classes. Então, para você saber qual é a diferença entre um e o outro, a amplitude da classe, né? Você pega a amplitude total, que é a diferença entre o maior e o menor, e divide pelo número de classes. O ponto médio da classe é calculado da seguinte maneira. É a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior de cada classe. É o valor da variável que representa da seguinte maneira. PM é igual a xi. Então, é a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior e o superior de cada classe. É o ponto médio da classe. Por exemplo, entre as crianças aí que a gente estava falando, se você considerar que a classe é de 160 a 165, você pega o 160 mais o 165, divide por 2, você vai ter 162,5. É o ponto médio da classe, de altura, no caso. Agora, uma outra coisa importante para falar é sobre moda. A moda, no caso, dessa distribuição de alturas aqui, ó, que a gente estava falando dos alunos de uma sala, a moda é o que mais aparece. Então, nessa sala, por exemplo, a moda é 168 centímetros, porque é a maior frequência. Então, quando falar em moda para você, é o elemento que mais aparece, é o elemento de maior frequência. A moda aqui é 168 centímetros.